Essa disciplina será ministrada por mim, né? Bromatologia e formulação de ração. Eu sou Lívia Costa Lopes, eu sou zootecnista, com mestrado e doutorado, né, na área de zootecnia. Eu vou estar apresentando agora para você o plano didático, né, da disciplina, o que trata a ementa, o conteúdo que a gente vai abordar, e depois eu vou falar da importância, né, da bromatologia e na formulação de ração na produção animal. Ementa. A gente vai falar sobre o quê? Aspectos gerais, sobre a coleta, né, e o preparo de amostras para análises. Como deve ser essa coleta? Você tem um material, você tem uma ração. Como eu vou fazer a coleta desse material para que esse material esteja apto para ser analisado? Eu tenho material, eu quero determinar a composição bromatológica desse material. Eu quero saber quanto esse material tem de proteína, de carboidrato, quanto esse material tem de umidade. Com isso, a gente vai estar determinando, né, a composição bromatológica. A gente vai estar também, né, avaliando algumas rações, avaliar também a digestibilidade do alimento. Esse alimento é mais digestível, por quê? Como é que a gente vai avaliar a digestibilidade? Hoje, quais são os métodos que existem para a gente estar avaliando, né, a digestibilidade do alimento? E o que é essa digestibilidade? É o que realmente é aproveitado pelo animal, porque ele consome o que do alimento é aproveitado. Então, com isso, a gente consegue ver a digestibilidade do alimento. Então, o principal foco da disciplina de bromatologia é isso: ensinar vocês a prepararem uma amostra para o laboratório, ir no laboratório, né, ver os principais constituintes dos alimentos e ensinar também balanceamento de dietas, ensinar vocês a balancear dietas. Então, esse é o principal foco da disciplina de bromatologia. Competências. O que vocês teriam que ter, terão, né, na verdade, teriam não. O que vocês terão que ter, qual a competência ao estudar a disciplina? Capacidade de atuar com responsabilidade socioambiental, capacidade de atuar de forma criativa e inovadora na elaboração de projetos, gerando novas possibilidades de empreender no âmbito da profissão. O que seria mais ou menos isso? Fernanda, vamos supor, você tem uma propriedade. Nessa propriedade, você tem alguns resíduos, né? Vamos supor, de agroindústria. Só que você acha que esse material poderia ser aproveitado na alimentação animal. Você fala, nossa, eu acho que esse bagaço é nutritivo. E aí, como é que a gente vai descobrir isso? Através da bromatologia, através de uma análise bromatológica. Então, através dessa disciplina, você consegue enxergar os alimentos, né? E ter a vontade de, muitas vezes, procurar um laboratório para fazer análise desse alimento, para ver se esse alimento realmente ele é viável para você estar utilizando na nutrição animal. Específicas, né? Competências específicas. Desenvolver, programar, orientar e aplicar as modernas práticas, né, de criação, manejo, nutrição e alimentação animal, e também poder elaborar, executar e gerenciar projetos agropecuários e ambientais. Então, assim, é uma área que eu falo que é o básico da nutrição, né? Você conhecer o que você vai estar fornecendo aos seus animais. Então, a bromatologia parte desse princípio, você estudar o alimento. E quais os nossos objetivos de aprendizagem? Descrever e analisar os constituintes de alimentos, né, utilizados em nutrição, sempre sob o ponto de vista químico bromatológico. E descrever os principais componentes dos alimentos utilizados na nutrição animal. Então, a gente vai estudar mais o que interessa para a gente na nutrição animal. Certinho aí, Fernanda? Então, o nosso conteúdo programático será
Vamos estudar, né, a composição centesimal dos alimentos, que seria os constituintes desse alimento, a classificação dos alimentos utilizados na alimentação animal. O que é um alimento proteico? O que é um alimento energético? O que é um alimento fibroso? Então, tudo isso a gente vai estar vendo na disciplina. Método de amostragem e avaliação dos alimentos. Eu tenho uma área de pastagem, eu quero fazer uma análise daquela forragem. Como eu vou fazer essa amostragem? Quais os pontos que eu tenho que fazer coleta? Como eu vou avaliar esses alimentos a nível de laboratório? Como eu vou preparar? Como eu vou pesar essas amostras para levar para o laboratório? Eu tenho um lote de ração. Quantos sacos eu vou ter que amostrar para fazer essa análise, para fazer essa amostragem? Então, assim, tudo isso a gente vai estar vendo nessa disciplina. Vamos falar também de um assunto que é bastante corriqueiro, né? São as fraudes nos alimentos. Hoje em dia a gente vê bastante. É leite adulterado, é carne com produto que não é apropriado para o consumo humano. Então, assim, a gente vai estar falando também sobre fraude em alimentos. Ingredientes que se introduz a mais para aumentar o peso, né, do produto e tornar mais caro para quem está comprando. Vamos realizar a análise de Wien de Van Soest, que é a composição centesimal dos alimentos, que a gente vai estar falando de proteína, de carboidrato, de matéria seca, os métodos, né, que determinam a digestibilidade do alimento, quais os métodos hoje que está se usando para ver essa digestibilidade, os tipos de alimentos, eu já falei até anteriormente, né, energético, proteico, fibroso. Falaremos também dos aditivos que são utilizados na alimentação dos animais, principalmente nos programas PET, né, a gente vê muito corantes para tornar mais atrativo, flavorizantes, então tudo isso a gente vai estar também tratando com vocês. E balanceamento de dieta. Eu tenho um animal X com peso tal, com exigência X. Então, vamos formular uma dieta que atenda à exigência desses animais. Então, tudo isso é o conteúdo programático da disciplina de bromatologia. Olha só, então pronto, vou fazer uma pequena introdução de porquê, qual a importância, né, de estudar a bromatologia e a formulação de ração. Vamos lá. Fernanda, quando você olha para essa primeira imagem aí, você vê o quê? 2 animais se alimentando, né? Aham. E você acha que o que é mais importante quando a gente fala, você acha que engloba tudo ou é só nutrição, sanidade? O que é mais importante para você? Você disse por resultado da produtividade? Pronto, isso. Você tem uma criação, certo? Aham. Vamos pensar em grandes. Você tem uma criação. Aí você acha o que é mais importante para esses animais terem uma boa produtividade? É alimentação, é sanidade ou é tudo? É um conjunto no geral? Aí eu acho que é um conjunto. Mas a alimentação, apesar de ser um conjunto, a gente pode ver que tem uns que são mais importantes. Se a gente for colocar que tudo é 100%, talvez a alimentação esteja nos seus 60%. É porque o que acontece? Quando o animal está bem nutrido, esse animal não vai adoecer, correto? Se Uhum. você dá toda a condição para esse animal, para ele entrar em cio, para ele poder se reproduzir, então esse animal dificilmente esse animal vai adoecer. Então o que acontece? Quando você conhece, né, o alimento que você está fornecendo para os animais, então você consegue fornecer uma nutrição adequada para eles. E quando você conhece a exigência, você consegue também manter esse animal no patamar produtivo. Mas para que você consiga aumentar sua produção, o que acontece? Você quer ter um animal produtivo, mas você quer ter um custo-benefício o quê? Equilibrado, não é Isso. isso? Você quer ter um baixo custo, né? De certa forma.
Então, quando você conhece os alimentos, você, na verdade, tem várias alternativas para estar proporcionando uma boa nutrição para esses animais. Compatível, no caso, com a realidade de produção nos diferentes momentos do ano. Porque a gente sabe o quê? Que a gente tem um período seco e um período das águas, né? Um período que a gente tem uma disponibilidade de forragem muito grande e um período que a gente tem uma escassez. Então, assim, o que a gente tem que fazer? Uma jogada para que a gente não perca a produtividade nesse meio termo. Então, quando a gente conhece os alimentos, a gente pode brincar com eles. Qual alimento está mais barato agora? Ó, esse alimento está mais caro, vamos tentar introduzir outro, ou vamos diminuir a proporção desse. Entendeu, Fernanda? Então, quando você entende de nutrição e quando você conhece as características do alimento, você consegue, de certa forma, fazer essa brincadeira na nutrição animal. Por isso que é tão importante você conhecer o que você está fornecendo para os animais. Então, surgiu o quê? A bromatologia. O que significa, né? Do grego, broma, bromato, dos alimentos. Logia, ciência. Nada mais do que a ciência que estuda os alimentos. Então, a bromatologia nada mais é do que a ciência que estuda os alimentos. Vamos lá. Bem, quando você estuda um alimento, você sabe que você quer determinar o quê? Um componente específico ou vários componentes? Isso aí o quê? Depende, porque vários pontos têm que ser observados, né? A análise de alimentos, ela vai atuar em vários segmentos, né? Tanto do controle de qualidade, do processamento, do armazenamento. Então, assim, quando você pega um alimento para estudar, você tem que ter claro o seu objetivo. Eu quero determinar um componente específico ou eu quero ver o alimento como um todo, ok? Então, você tem essas possibilidades. E por quê? Porque é importante a gente conhecer, né, a composição química dos alimentos. Porque tem muito alimento que não pode ser fornecido para os animais. Então, quando você conhece a composição química, você vai observar que tem alimentos que têm fatores antinutricionais. E que se você fornecer, você vai estar diminuindo, né, a produtividade desses animais. E muitas vezes até intoxicando. Então, por isso que é importante a gente conhecer essa composição química. Aí vem lá, determinar o padrão de identidade e qualidade dos alimentos. Quando você está no supermercado e você vai e pega um produto, um iogurte, você confia, né, naquele produto, naquela marca, porque você sabe que toda aquela empresa ela tem o quê? Um padrão de identidade e de qualidade do alimento. E para chegar até isso, análises foram feitas. Um exemplo bem prático agora, Fernanda, para a gente entender melhor. O Butantan está produzindo, né? A vacina da Covid aqui no Brasil, a Coronavac. Aí o que acontece? Eles vão produzir, só que antes de ser liberada para a população no geral, esse alimento vai ter que passar o quê? Pelo controle de qualidade. Para observar se essa vacina que foi produzida aqui é a mesma vacina que foi produzida na China. Então, assim, isso é a importância de você analisar não só o alimento, mas qualquer produto, para você poder garantir a qualidade desse produto. E com a análise de alimentos, você também consegue garantir a qualidade da matéria-prima. Vem a matéria-prima, você vai analisar essa matéria-prima para ver se essa matéria-prima realmente é de qualidade para que você possa chegar no seu produto final. Também obter dados, né, para o planejamento dietético, você tem uma dieta, eu quero que essa dieta tenha tanto de proteína, tenha tanto de energia, tenha tanto de fibra, então vamos procurar alimentos que a gente consiga balancear de forma correta esse planejamento dietético.
Quando a gente faz essas análises também, te dá segurança, né, para você estar consumindo esses alimentos, porque você sabe que esses alimentos passou por uma inspeção, então essas análises são muito importantes para estar protegendo, né, nós consumidores de ingerir alimentos não adequados, os animais também, que é o nosso principal foco aqui. Gerar banco de dados de validação de processo. Você tem um alimento novo, um alimento que você não conhece. Então, vamos analisar esse alimento para a gente ter um banco de dados sobre esse alimento, quais as características químico-bromatológicas desse alimento. Para, se futuramente você tiver interesse em utilizá-lo, você já saber a composição desse material. Também para desenvolver novos produtos e padrão de qualidade e conhecer também os efeitos do processamento e da estocagem. Você faz uma ração, para pet, aí você vai lá e embala. Qual vai ser o tempo de prateleira desse material? A estocagem, por quanto tempo você vai poder estocar esse material? Vai ter algum material ali dentro que oxida, que pode deteriorar essa ração, que pode perder a qualidade? Então, tudo isso é feito no laboratório, né, para você identificar todos esses efeitos do processamento e da estocagem, né, para que o seu produto final seja de qualidade. E em relação ao valor nutritivo dos alimentos? Então, pronto, a gente sabe, a gente conversou sobre a importância, né, da análise de alimentos. E em se falando de valor nutritivo, quando a gente fala de valor nutritivo, nada mais é que o quê? Todas as propriedades apresentadas pelo alimento que vai relacionar com a qualidade e a sua quantidade de constituinte químico. Então, isso aí a gente está falando de valor nutricional, certo? Aí, o que acontece? Os alimentos, eles podem ser agrupados em duas categorias. Eles que são os constituintes básicos ou nutritivos e os secundários. Os básicos e os nutritivos é o que a gente vai estar estudando, que são os carboidratos, água, gordura, proteína, vitaminas e minerais. Então, estes são os constituintes que são de interesse para o nosso estudo. Aí, as outras indústrias, né, de alimentos têm também interesse em estudar os constituintes secundários. São as enzimas, ácidos orgânicos, compostos voláteis, as pectinas e dentre várias outras. Mas o nosso interesse será para os nutritivos. Bem, em relação à aplicação dessa análise de alimento, as indústrias utilizam bastante, né, as indústrias de alimentos, tanto as universidades como os órgãos governamentais, mas de qual forma essas análises são aplicadas nas indústrias? Vamos lá. A indústria tem um controle de qualidade. Tal alimento tem que sair nesse padrão, nessa temperatura. Então, quem vai estar fazendo isso? Né? A análise de alimento vai estar proporcionando isso. Então, você vai estar vendo o controle de qualidade, controle de alimentos, a qualidade da matéria-prima, como está o seu produto acabado, qual a vida de prateleira desse produto, né? Também desenvolvendo novos produtos e muitas vezes até melhorando os já existentes. Então, assim, a gente sabe que essas empresas grandes, elas vivem em constante trabalho de laboratório, justamente para manter um material de qualidade para o consumidor, né? E nas universidades? As universidades também utilizam muito, porque geralmente são elas que estão desenvolvendo metodologias, né? Para controle de processo, de pesquisa, prestação de serviço. Então, a universidade também ela é muito ativa. A gente mesmo tem laboratórios que fazem as análises químicos bromatológicas. Você chega com uma ração, essa ração vai ser toda analisada. Você chega com uma análise de solo, a UERB mesmo, aqui de Conquista, você quer saber como é que está o seu solo, né? Ela te fornece esses dados. Em relação ao órgão governamental, geralmente para controlar, né, fiscalizar a qualidade do produto, na produção, como está sendo distribuído esse produto.
Esse produto tem que ser distribuído em tal temperatura, como é que está isso, né? E também para alguns produtos pegarem registro, né? A gente precisa dessas análises. Tudo tranquilo, Fernanda? Sim, sim. Eu estou falando muito rápido porque eu, às Não, vezes, não. tá tranquilo, Não, né? tá, para mim, tá ótimo. Então, vamos lá. E quem é o responsável por fazer todo esse processo? Não é simplesmente falar, Lívia, você vai para o laboratório e vai desenvolver todo esse processo. Não. Geralmente, a pessoa que faz isso, né, ela estuda, ela é específica da área para estar desenvolvendo esse projeto, porque são trabalhos muito minuciosos. Então, essa análise, ela deve ser feita por um profissional que treinado, né? Porque os dados analíticos têm que ser de alta qualidade. Os métodos têm que ser confiável, tem que ser adequado. Então, assim, tem todo um planejamento, né? E uma pessoa responsável para estar executando de uma forma correta todo esse procedimento. Vamos lá. Você quer fazer uma análise de uma amostra. Quais são os passos importantes, né? Primeiro, qual informação analítica necessária? O que você quer saber a respeito desse material? O que te interessa saber? Ok, eu quero identificar tal componente. Ok, você me respondeu. A amostragem. Fernanda, você queria fazer uma análise da amostra lá do seu pasto. Você fez uma amostragem correta? Você coletou em vários pontos? Qual a área, o tamanho da área que você coletou? Então, a gente tem que saber se a amostragem foi feita de forma correta. Qual o melhor método que a gente vai utilizar para ter a informação que você quer? Não é simplesmente falar assim, vamos fazer por esse método que é mais fácil. Não. Mas esse método mais fácil, ele é eficiente? Ele te dá garantia que o valor realmente vai ser confiável? Preparo. Depois da amostragem, não é simplesmente mandar essa amostra para o laboratório. Você faz uma amostragem e depois você tem que converter essa amostra de uma forma adequada para análise. Então, tudo isso é importante, porque tem amostras que tem que chegar no laboratório refrigerada. E se você não trouxer refrigerada, você perde essa amostra. Então, assim, todo um preparo é importante. Calibração. Você tem seu laboratório lá, todo bonitinho. Mas e os equipamentos? Estão calibrados? Tá tudo certinho? A balança tá exata? Então, assim, todo laboratório tem uma visita frequentemente, né, de um técnico para estar fazendo a calibração desses equipamentos, nos padrões adequados. Medição. Sua balança está correta? Ela está calibrada? O que você está pesando ali corresponde realmente ao peso do produto? E, por último, avaliação. O resultado que você obteve é confiável? Se você pegar outros produtos da mesma linha que foram feitas análises anteriores, vai dar o mesmo resultado? Deu parecido? Deu próximo? Como é que é? Porque muitas vezes o resultado dá muito além do que esperava. Então, assim, com certeza a sua sequência analítica não foi feita corretamente. Muitas vezes o técnico não estava preparado, né, para estar avaliando aquele tipo de material. Então, por isso que tudo isso é importante para que você tenha um bom resultado no seu material. Vamos lá. Então, quando a gente fala desses procedimentos, a gente tem os qualitativos e os quantitativos. O que acontece? Quando a gente fala qualitativos, aí o povo fala logo o quê? Os alunos, né? Professora, é avaliar a qualidade do alimento. Sim, só que quando a gente usa esse método qualitativo, a gente quer o quê? Identificar um composto químico. E quando a gente fala em quantitativo, a gente quer quantificar. Então, assim, quantitativo, realmente, você quer quantificar tal composto. Então, você vai ter o quê? Um resultado numérico, ok? Conseguiu entender aí, Fernanda, essa diferença? Sim, sim, aham. Porque o que acontece? Quando você fala em quantidade, tá certo.
quantitativo. Você tem um produto, vamos ver quantos por cento tem de tal produto. Ah, tem 10%, tem 10 gramas, tem 20 gramas, ok? Então, sempre o resultado de uma análise quantitativa vai ser o quê? Um valor numérico. Só que a gente, quando fala em qualitativo, o resultado vai ser o quê? Positivo, negativo, reagente, não reagente. Por quê? Porque a gente está tentando identificar um componente. A gente não está vendo a qualidade desse componente. Eu quero saber, vamos supor, eu comprei um café sendo descafeinado, certo? Então eu quero ir para o laboratório e provar que esse café realmente não tem cafeína. Então, nesse café descafeinado, eu vou ver o quê? Identificar se tem esse composto ou não. Então, vai ser positivo ou negativo, ou reagente ou não reagente. Então, A qualitativa é a presença ou não do componente, né? E o quantitativo você vai saber quanto desse componente tem. Isso. Pronto, porque assim, quando eu às vezes passava essa questão em prova, quantitativa eu vou ver a quantidade, qualitativa a qualidade. Não, você não está avaliando a qualidade, você está simplesmente querendo identificar um composto. Ok? Uhum. Então, assim, quantificação geralmente é um pressuposto de composição. Vamos lá. Em relação aos métodos, a gente tem método convencional, método instrumental. Quando a gente fala de método convencional, é aquele método que a gente não utiliza o quê? Nenhum equipamento sofisticado, né? A gente utiliza geralmente só reagente, vidraria. E o método instrumental já é um método mais sofisticado, você precisa, né, de um equipamento para fazer tal análise e por aí vai. Então, o convencional, nenhum equipamento, só reagente, vidraria, e o instrumental, equipamentos mais sofisticados. E o instrumental também a gente utiliza em análises mais refinadas, né? Mas, assim, nem sempre é possível estar utilizando esse método instrumental. A gente muitas vezes só tem o convencional, só tem a vidraria e o reagente. O que acontece? Hoje, um laboratório tem equipamento para várias análises, é muito prático. Você simplesmente abriu o compartimento, colocou aquela amostra, acabou. A máquina te dá tudo, todas as informações necessárias. Mas muitas vezes você está em um laboratório que não tem o tipo de equipamento, só tem a vidraria e o reagente. Então, o que nós vamos fazer? Vamos para o método convencional. É mais demorado? É. É eficiente? É. Mais trabalhoso? É. Mas é o que nós temos. Então, a gente tem que trabalhar com as ferramentas, né, que a gente tem disponível no momento. Aqui eu já falei do método convencional, né, apenas vidraria e reagente. Outra coisa, muitas vezes também a máquina, né, o equipamento é muito caro, então muitos laboratórios às vezes não conseguem, porque o volume de determinada análise é pequeno, então às vezes não compensa você ter um equipamento sofisticado para estar fazendo aquela análise que não são análises, né, tão corriqueiras. E muitas vezes também não existe equipamento, né, disponível para determinadas análises. Aí a gente sempre vai estar usando o método convencional mesmo. Vamos lá. Aí a gente tem esses dois métodos, né? O convencional com instrumento. Mas e aí? Aí você me pergunta, Lívia, a gente está aqui no laboratório. Qual método a gente vai usar? Como é que vai ser? Fernanda, vamos avaliar. A gente tem reagente? Tem. A gente tem equipamento? Não. Infraestrutura? Tem. Qual o custo? Então, assim, tudo isso tem que ser avaliado quando você for escolher o método. Você tem que ver o custo. Esse método é mais caro? É mais oneroso? Você tem infraestrutura para estar fazendo desse jeito? O equipamento é confiável? Está calibrado? Te dá segurança para você estar realizando esse método? E os reagentes? Então, assim, é um conjunto de fatores, né, para que você possa estar realmente escolhendo o método que você vai estar utilizando. Mas o mais importante também, depois da escolha do método, você tem que o quê? Confiar no, no resultado. Então, assim, é muito importante.
Ah, aqui não vai aparecer a apresentação quando eu clicava. É porque esse slide era uma apresentação. Deixa eu ver qual era aqui. Então, assim, todo método, Fernanda, ele tem que ter o quê? Qualidade técnica, né? E para ter qualidade técnica, você tem que associar o valor que você achou, ele tem que estar associado à proximidade do valor verdadeiro. Então, o que que isso significa? Que esse método, ele tem que ser o quê? Exato. Porque quanto mais exato é o método, mais próximo ele vai estar do quê? Do valor verdadeiro. Então, quando você tem um método exato, é como se fosse, o próximo slide eu vou mostrar, é como se fosse esqueci o nome, dardo que atira no vermelhinho ali. Então, se você acertou no vermelhinho, No alvo. hã? O alvo. Pronto, o alvo. Então, se você jogou sua flecha, você acertou no alvo, você o quê? Você foi exata. Porque você estava muito próxima do valor verdadeiro, ok? Só que o método também, ele tem que ser preciso. E como você sabe que o método vai ser preciso ou não? A dispersão dos valores. Você vai fazer a análise e você vai ver os resultados, né? Porque você tem uma amostra e você faz várias análises de subamostras, ok? Então, você vai ver o quê? A precisão. Se a precisão desses valores é muito dispersa, então você está vendo, está observando que esse método não vai ser o quê? Tão preciso. Vamos supor, você tem lá o alvo, aí as flechinhas estão em vários locais, né? Distantes do valor exato. Então você está vendo que a dispersão é muito grande. Outra coisa, para o método ter qualidade técnica, ele tem que ter o quê? Rusticidade. O que é dizer que o método tem rusticidade? É a capacidade do método de apresentar resultados reprodutíveis frente a diferentes analistas e em diferentes laboratórios. Eu tenho que analisar essa ração de gato aqui em Conquista. Se eu mandar essa ração de gato para o laboratório lá de São Paulo, tem que dar o mesmo resultado. Porque é o método. O método ele tem que ser seguido à risca. Então, ele tem que o quê? Apresentar resultados reprodutíveis frente a diferentes analistas e em diferentes laboratórios. Então, isso é o que a gente chama de rusticidade do método. Ok? E a especificidade é a capacidade do método em medir o composto que é do seu interesse descobrir, independente de outras substâncias que possam interferir. Então, assim, você quer descobrir uma substância X naquela ração, independente de outras substâncias que podem comprometer o seu resultado, esse método tem que ter o quê? Especificidade. Ele tem que medir somente o que é do seu interesse, sem contar as substâncias interferentes. Então, o método dele tem que ser o quê, Fernanda? Exato, preciso, rústico e específico. E aí? Entendeu? Entendi, sim. Vamos lá. Aqui, ó, para você ter uma visão melhor. Então, aqui no primeiro a gente tem o quê? Resultado exato e preciso. Você está vendo que as 3 flechas estão no alvo. Uhum. Só que aqui no segundo a gente tem resultado exatos, tá vendo? Exato, porém imprecisos. Olha a dispersão dessas outras flechas. No terceiro, resultados precisos, porém inexatos. Por quê? Porque a precisão está associada o quê? Com a dispersão dos valores. O valor exato é aqui. E olha a dispersão como é que está. E aqui no último a gente tem resultados inexatos e imprecisos. Então, não é o mais adequado. O método tem que ser exato e preciso. Então, o método ideal: exato, preciso, rústico
prático, rápido e econômico. Esse sim. Aí você vai para o laboratório tranquilamente fazer qualquer análise, porque você sabe que o seu resultado final vai ser realmente, vai dar o valor realmente que o produto fornece. Bem, então entendemos agora a importância da bromatologia, né? Porque assim, eu falo que a gente nunca sabe o futuro. Você, uma hora, pode ir para uma área de inspeção, né? Uma área de controle de qualidade de alimentos. Então, assim, tudo isso é importante para você saber qual a sua função ali dentro, né? Que você está mexendo com padrão de qualidade, que você está tentando identificar as características nutricionais daquele alimento. Então, tudo isso abrange também, né, a área da medicina veterinária. Em relação à formulação de ração, Fernanda, você acha que é fácil, que é difícil? O que você tem assim em mente sobre formulação de ração? Eu imagino que seja complicado. Assim, pelo Bastante. pouco que a gente viu em nutrição, que eu vi em nutrição, né? Uhum. Bastante complicado, Fernanda. Por quê? Porque o que a gente mais observa? É porque a gente vê muita formulação para grandes, né, na verdade. O que a Uhum. gente observa? Que você vai numa propriedade, você formula uma ração para aquela propriedade, e o vizinho fala, me dá a sua formulação. Aí muitas vezes ele não consegue entender por que o vizinho, o gado dele tá bonito e o meu tá comendo a mesma ração e não tá. Porque tudo depende de uma série de fatores. Uma série de fatores. Primeiro ponto, a gente tem que ter o quê? A caracterização dos animais. Você tem que caracterizar os animais que você vai estar fornecendo, balanceando essa ração. Idade, peso, o que você quer? Ganho de peso? Produção de leite? Você quer aumentar o teor de gordura? Então, tudo isso tem que ser avaliado. E tudo isso é muito pessoal. É de propriedade para propriedade. Então, vamos lá. Identifiquei os animais. Segundo lugar, qual a exigência nutricional desse animal? Como é que é o consumo de matéria seca? Quanto esse animal vai ter que comer para produzir? Quanto esse animal vai ter que comer para manter-se vivo? Qual é a exigência? Então, a gente tem que recorrer, né, às tabelas nutricionais para a gente estar podendo calcular essas exigências. Por isso que a gente fala que isso é muito individual de cada propriedade, porque nem sempre a realidade das propriedades são iguais. Alimentos. Vamos lá. Você conhece os alimentos? Qual o alimento que você tem disponível na sua propriedade? Vamos conhecer a composição. Dá para a gente utilizar na ração? Nesse momento, é oportuno? Como é que está o preço? Então, assim, tudo isso a gente vai estar avaliando. A gente vai estar classificando e quantificando a quantidade de alimento necessária. Vamos lá. Você já tem os alimentos. Você já sabe os alimentos que você quer utilizar. Mas e aí? Como é a composição bromatológica? O que esse alimento vai estar fornecendo? Mais proteína, mais energia, mais fibra? A gente vai ter que considerar essa relação, né, de maior interesse para as exigências nutricionais. Então, para o balanceamento estar correto, os alimentos também têm que estar casando, né? Energia, proteína, fibra. Pronto. Aí a gente faz agora o quê? Você já teve todas essas informações. Já teve as informações dos animais, você já caracterizou os animais, você já tem os alimentos que você pode utilizar, tem a composição, então agora a gente vai fazer o quê? Balancear a ração. A gente vai balancear os nutrientes encontrados nas tabelas, né? Aí, isso aí vocês vão aprender. Quadrado de Pearson, método de tentativa e erro. Então, a gente vai tentar balancear essa ração. Ok, balanceou a ração. Lívia, a ração está toda balanceada. Vamos para o ajustamento final. A ração que você produziu realmente está atendendo todas as exigências dos animais? Esse animal precisa de 15% de proteína dia. Essa ração vai estar fornecendo 15% de proteína dia? Essa combinação de alimentos que você fez é mais econômica? O milho está mais caro agora? Tem alguma alternativa para a gente mudar? Então, assim, tudo isso a gente vai estar fazendo no balanceamento
de ração. Então, são todas essas etapas que a gente tem que conhecer para conseguir realmente balancear a ração. Então, assim, Fernanda, para finalizar, aí eu coloquei aqui, ó, por que investir em uma análise bromatológica de alimentos para animais? Diante de tudo que eu falei, tudo que eu expus aqui, qual a importância que você acha, no caso da disciplina? Bom, tem diversos pontos, né? Porque acaba se tornando um leque de acordo com o que você vai trabalhar. Pode ser aquele que vai produzir a ração, que vai criar um tipo de ração produzir para poder ser oferecido ao tipo de animal que você cria, ou você, como criador, também você pode estar analisando as que estão lhe oferecendo, né? Você está verificando se aquilo ali está correto, se a quantidade que você vai oferecer está adequada à necessidade do animal. É isso mesmo, Fernanda. Então, assim, é o que você falou, a gente tem várias opções, é um leque de opções, né? Para você incluir a bromatologia. Muitas vezes você vai estar no campo e vai falar assim, quanto está a matéria seca desse meu capim aqui? Vamos ver. Você simplesmente faz uma análise no micro-ondas. Então, assim, ali na hora você já tem quanto de matéria seca está ali, quanto está a umidade do seu material. E tudo isso faz parte do quê? Do conhecimento da bromatologia, né? Para a gente poder estar aprimorando a alimentação.